Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Padilha, que disse que os Estados Unidos não pode proibir a entrada dele nos Estados Unidos e que ele vai pedir o visto porque ele vai nas Nações Unidas. Vamos entender esse troço aqui, porque eu acho que ele não está entendendo direito qual que é essa parada. De fato, como as Nações Unidas ficam em Nova York, há um acordo dos Estados Unidos com as Nações Unidas para permitir que visitantes estrangeiros, mesmo que não sejam admitidos nos Estados Unidos, possam entrar nas Nações Unidas. Mas existe um porém nessa história aqui. Vamos entender esse negócio aqui, porque o Padilha está esticando uma corda aqui enorme. Isso só para dizer que não, que os Estados Unidos não podem proibir minha ida para a ONU. Eu tenho o direito de ir para Nova York, não sei o que lá. E a verdade é que não tem não, tá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Carmen Lúcia Sopra Tiraninhos, hemorroida cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, como vocês sabem, o Padilha não teve o seu visto cancelado para os Estados Unidos, como a filha dele e a esposa dele, simplesmente porque o visto dele estava vencido, né? E aí, depois que isso aconteceu, ele pediu o visto para os Estados Unidos, dizendo que tinha um convite da ONU para ir a Nova York, não sei o que lá. E essa foi a história dele. Ele quer bater, quer dizer que não, que eu posso ir para os Estados Unidos mesmo que tenham cancelado o visto. Ele está querendo fazer uma jogada de marketing, porque né, ele vai dizer que vai para os Estados Unidos, para a ONU e coisa e tal. E o fato é, existe esse problema sim. De fato, a ONU fica em Nova York, para quem não sabe, fica ali na ilha de Manhattan, e justamente quando teve o acordo para a criação da ONU e coisa e tal, os Estados Unidos se comprometeu a deixar pessoas, chefes de Estado e autoridades de outros países a irem para a ONU quando convidadas, mesmo que não fossem autorizadas nos Estados Unidos. Então teve vários casos desses. O Fidel Castro, o Che Guevara, tem um discurso famoso do Che Guevara na ONU, até o discurso em que ele fala que nós fuzilamos mesmo e vamos continuar fuzilando e não sei o que lá. Vários terroristas já foram, chefes de Estado terroristas já foram à ONU devido a essa particularidade. A ideia dos Estados Unidos é que, pô, como a ONU é um órgão internacional, eles não podem impedir que a pessoa vá na ONU, né? Mas o porém dessa história é o seguinte, é que, de fato, se o Padilha tiver um convite da ONU para ir na ONU, ele consegue a liberação dele para entrar lá em Nova York para ir na ONU. Mas ele não consegue o visto para entrar nos Estados Unidos, né? Ele pode chegar lá em Nova York, ele pode posar, ele pode ir para o hotel e pode ir do hotel para a ONU. E só isso. O trajeto que é autorizado nesses casos é hotel, aeroporto, hotel, hotel, ONU, ONU, hotel, hotel, aeroporto e pronto. Se o cara fizer qualquer saidinha, parou num stand de esquina para comprar uma limonada, ele já está violando o visto dele para a ONU, né? Por isso que quando vão esses países, vai todo um esquema de segurança que permite o cara chegar, o cara consegue pousar lá no aeroporto, geralmente é o JFK, que é o maior aeroporto lá de Nova York, o cara vai dali para algum hotel que já está pré-preparado e coisa e tal, então assim, essas coisas são muito controladas. De fato, isso o Padilha consegue. Se ele tiver um convite oficial da ONU pedindo que ele vá lá fazer alguma coisa, veja, não é ele dizer, eu vou na ONU. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Tem que ter um convite da ONU para a pessoa ir lá para algum evento, alguma coisa lá. E aí, sim, os Estados Unidos autorizam essas pessoas, mesmo pessoas que não tenham visto para ir para os Estados Unidos, elas têm autorização para posar em Nova York e ir na ONU, né? Ou seja, o Padilha está querendo fazer essa parada porque isso foi levantado em algum momento, né? Que os Estados Unidos não podem proibir as pessoas de irem nos Estados Unidos porque a ONU fica nos Estados Unidos. Não, e não é bem assim. Os Estados Unidos podem proibir pessoas... Aliás, também tem caso de pessoas que tinham convite na ONU e não foram. E, aliás, tem um monte de casos também de pessoas que tinham convite da ONU, os Estados Unidos falou, pode ir que a gente não vai te prender, e a pessoa não teve coragem de ir. Porque, de novo, qualquer peido que o cara der fora da linha, né? A linha é aeroporto, hotel, hotel, ONU, isso está coberto no Tratado da ONU. Se o cara deu vontade no banheiro, parei o carro para ir no banheiro aqui de um posto de gasolina para dar uma mijada, meu amigo, já pronto, já violou o seu visto nos Estados Unidos. E aí o pessoal fica com medo, porque de repente alguma coisa acontece, um engarrafamento, sei lá, alguma coisa, e aí né, o chefe de Estado fica preocupado com isso. Então,
Mesmo quando tem essa licença, o pessoal não quer ir. O Padilha está querendo esticar essa corda. Eu fico super feliz com isso. Tomara que o Padilha faça isso. E, de novo, os Estados Unidos vai deixar ele ir. De novo, se tiver um convite formal da ONU, o que não é difícil, tá? Vocês sabem, a ONU é extremamente esquerdista, um monte de socialista naquela porcaria da ONU. Já falei para vocês, a ONU não serve mais para nada, um antro de socialismo que não serve para, não tem nenhum motivo prático. A ONU existia para impedir guerras na Europa. E a gente está nesse momento, uma guerra da Rússia com a Ucrânia, em que a ONU não consegue fazer nada, ou seja, a ONU é uma inutilidade completa. Mas, de fato, existe essa possibilidade que o Padilha levantou, né? Que o Itamaraty pede aos Estados Unidos visto para Padilha depois da punição. O visto para ir para os Estados Unidos será negado. Agora, ele pode receber um visto para ir para a ONU, né, que é um visto que ele permite ele chegar lá nos Estados Unidos, um visto diplomático, permite chegar nos Estados Unidos, permite entrar nos Estados Unidos, mas, de novo, não é entrar nos Estados Unidos, é ir para a ONU. Um monte de terrorista já fez isso, um monte de chefe de Estado, bandido, ditador já fez isso. Padilha está na turma dele, é a mesma turminha dessa galera, né? Então tá aqui, ó. Padilha diz que os Estados Unidos não podem impedir sua presença no país. Ele está querendo fazer isso nessa ideia de que não, que eu vou chegar lá e vou mostrar para esse pessoal que eles não podem proibir eu de entrar nos Estados Unidos. Eles podem, Padilha, eles podem sim, né? Assim, de novo, eu sou libertário, tá, gente? Eu acho que esse negócio de fronteira é uma linha imaginária, não tinha que ter essa porra, não. Tinha que todo mundo andar para tudo quanto é lugar, né? Mas, de qualquer forma, o que existe hoje é isso. Os Estados Unidos podem sim, de fato, proibir o Padilha de entrar lá. E tem essa exceção da ONU, que é só uma exceção para a ONU. É muito específica, deixa muito claro que a pessoa pode entrar nos Estados Unidos e dali vai para a ONU. Qualquer coisa que ela faça fora disso está desrespeitando o visto. E se está desrespeitando esse visto, pode ser preso, imediatamente deportado. Já pensou que lindo? Um Padilha voltando naqueles aviões de brasileiro deportado, algemado, para chegar lá em Fortaleza? Olha que coisa maravilhosa. Vai ser lindo de ver isso. Como eu falei para vocês, tem muito chefe de Estado que, mesmo com autorização dos Estados Unidos, prefere não embarcar nessa parada, porque corre o risco de alguma coisa, alguém entendeu alguma coisa errada e coisa e tal. E depois que é chato, né? Você chegar do aeroporto, tem que ficar no hotel, do hotel ir para a ONU, da ONU para o hotel, não pode fazer nada além disso, né? Porque justamente é esse o escopo do seu visto, né? Padilha, ministro da Saúde do Lula e um dos autores do programa de escravização de médicos cubanos, do Mais Médicos, diz que solicitou seu visto aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Não podem impedir o acesso de uma autoridade convidada. Então, de novo, é o que eu falei para vocês, tem que ter um convite da ONU. A ONU tem que explicitamente convidar ele. Eu não acho estranho a ONU convidar ele, como eu falei, porque é um bando de socialista. Mas, de novo, esse visto que você recebe como autoridade convidada da ONU, mas que não é dos Estados Unidos, é outra coisa. Não é o mesmo visto que você tem para entrar nos Estados Unidos. Eu, quando vou lá nos Estados Unidos visitar minha filha, eu tenho visto, eu fiz o visto aqui no Brasil, eu vou para lá, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso andar para qualquer lugar, posso fazer as coisas todas lá. Desde que eu não cometa nenhum crime, eu posso fazer o que eu quiser lá nos Estados Unidos. É diferente desse visto dele. Esse visto dele é específico para essa parada. E aí vai ser até divertido, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de brasileiro lá em Nova York que vai ficar vigiando o Padilha. Mesmo, eu acho que até o governo americano vai querer vigiar o cara. Mas vamos supor que o governo americano, lá em Nova York, é cheio de sócia também. A cidade de Nova York, vocês sabem, é esquerdista pra caramba, né? Pode ser que o pessoal não queira vigiar o Padilha para ver se ele faz alguma coisa. Mas eu tenho certeza que os brasileiros lá em Nova York vai ficar todo mundo olhando o Padilha. O Padilha mijou do lado do pinico, meu amigo, errou ali um pouquinho e cortou caminho por aqui, saiu da rota do hotel para o aeroporto. Pronto, virou um imigrante ilegal, meu amigo. Violou a condição de visto para entrar nos Estados Unidos. Vai ser divertido ver isso acontecer. O Padilha está achando que isso vai ser uma coisa positiva, porque ele vai mostrar que essa proibição de visto nos Estados Unidos não é bem assim. E ele não pode levar a mulher e a filha não, tá? Porque o convidado é ele na ONU, né? Ele foi convidado pela ONU, a mulher e a filha não foram. Né? Esse convite para a ONU é para ir na ONU, para cumprir uma função especial, oficial lá na ONU, né? Então ele acha que vai tá bancando o herói, né? Tá vendo? Vou mostrar, eu vou vingar os ministros do STF que estão sem passaporte para ir na Disney, eu vou conseguir entrar nos Estados Unidos. Ele vai só mostrar que realmente não consegue e tá arriscado ainda sair de lá expulso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.